Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Nesse minuto que nos falta, é bom lembrar a todos que nos assistem que nós costumeiramente temos essas exposições nas terças, quintas e sábados. Terças 20 horas, quintas 16 horas e aos sábados às 19h30, independente se for feriado ou não. Quinta-feira que teremos a ingratidão dos filhos e os laços de família. No sábado, às 19h30, a infelicidade real. Como identificá-la? Iniciaremos, portanto, com a nossa prece diária, antes da nossa exposição. Convido a todos, portanto, que levem seus pensamentos a Deus, afastando de si qualquer problema que tenha passado durante o dia ou que esteja passando, e visualizando com os olhos fechados a imagem do Cristo. Pai de infinita bondade e justiça, nós te rogamos nesse momento as vossas graças, bem como a graça de Jesus Cristo, através de nossos benfeitores amigos, dos benfeitores amigos da Sociedade Espírita, que nos assistam, intuindo nos esclarecimentos sobre o texto do Evangelho que iremos expor. Rogamos também, Divino Pai, o consolo a todos os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores e confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo, Pai, aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Mestre Jesus, portador da graça e da verdade, rogamos que estenda tuas mãos dadivosas em nosso socorro e de todos aqueles a fim de que tenham a sua fé elevada, aumentando a sua esperança, de forma que a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Assim, Pai, iniciaremos a nossa leitura do Evangelho em busca de nossa evolução moral. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós iremos abordar, dando continuidade à exposição do Evangelho, o capítulo 13, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E esse é um capítulo que mexe muito conosco, pois nos coloca numa bifurcação entre a consciência e a reputação. Eu vos explico. Se tentarmos estar em paz com a nossa consciência, com o nosso espírito, estaremos agradando a Deus e não ao homem, ou não somente ao homem. A contrário, se nossa preocupação for unicamente
com a reputação, nós estaremos efetivamente preocupados em agradar o homem. E por que isso? Porque quando falamos de consciência, nós estamos preocupados com a ideia que nós temos de nós. Quando falamos em reputação, nós falamos numa preocupação com o que os outros têm de ideia sobre nós. E isso tem uma grande diferença. No nosso Evangelho, nós temos diferentes tópicos que abordam e todos eles nos levam a essa preocupação em estarmos em paz com a nossa consciência ou estarmos na busca da afirmação de nossa reputação. A começar pelo fazer o bem sem ostentação, que é o primeiro dos tópicos que nós iremos abordar. Esse título, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, tem tudo a ver com fazer o bem sem ostentação. Vejam que nesse próprio item nós abordamos uma questão que surge, que tem como fonte uma passagem bíblica lá em São Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, em que nós aprendemos a lição de que fazer o bem sem ostentação é um enorme mérito, mas ocultar a mão que dá é ainda maior. Veja que quando nós falamos agora uma diferença entre consciência e reputação, nós estamos falando exatamente de que se procurarmos a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus, por óbvio que nós estamos exteriorizando que, em verdade, nós temos mais fé no homem do que em Deus. E é por isso que, quando nós falamos de dar sem ostentação, não raras vezes estamos chamando a atenção de muitas das nossas práticas no cotidiano. Quem de vós não viu, né, alguém aparecendo no Facebook, tirando uma foto, fazendo uma live, de que está dando alguma coisa para um necessitado? E veja, qual a grandeza nisso? É disso que o nosso evangelho dessa noite, a nossa exposição aborda. Porque ela nos faz refletir exatamente que o auxílio ao nosso irmão, ela não deve ser beneficiada com o grito aos telhados, como fala o nosso evangelho. Porque se assim for a nossa intenção, quando tiramos uma imagem, né, quando fizemos uma live entregando alguma coisa para alguém, para algum necessitado, o que nós desejamos é o grito sobre os telhados, que todos tomem conhecimento, e portanto nós estamos preocupados prioritariamente com a nossa reputação, com o que os homens pensam, com o que as pessoas vão achar desse meu ato digno. Não estou preocupado com Deus, não estou preocupado com a consciência, com o meu espírito. E aí nós temos que ter um outro cuidado. Quando fizemos esta caridade,
a mão esquerda não deve saber o que a direita está dando. Significa que nós não devemos buscar efetivamente o reconhecimento daquele ato, o reconhecimento material do homem, a nossa reputação, mas sim termos o sentimento efetivamente da prática da caridade, aquela que não espera o retorno, aquela que não espera o reconhecimento nessa encarnação, aquela em que se acredita na vida futura, não na vida presente. Então, a cada um desses atos que nós fizermos, nós estaremos verdadeiramente, através de nosso comportamento, demonstrando, exteriorizando a nossa intenção pelo ato. Mas, como eu disse, cuidado. No nosso próprio Evangelho nos é alertado, olha, também não basta você ter uma modéstia simulada, um simulacro da modéstia real. Por quê? Por que nos fala isso? Porque vejam, quantos de nós o que temos é uma modéstia simulada? Em outras palavras, sabendo que não podemos utilizar da ostentação, porque isso estará agradando somente ao homem na vida presente. E aí tem mais de vaidade, tem mais de orgulho do que de caridade. E não esqueçamos que todos os nossos atos, todas as nossas opções equivocadas não podem ser escondidas de Deus. Por isso, quando nós falamos da nossa modéstia simulada, nós estamos dizendo que não basta você também não ostentar, não gritar, não tirar live, não botar no Facebook a imagem de você entregando lá alguma coisa material, seja de que espécie for. Mas se você deixou parte dessa mão descoberta para que alguém notasse, em outras palavras, se você efetivamente sabe que isso vai ser usado para uma campanha sobre a sua reputação, para uma campanha de um grupo que deseja buscar reconhecimento material do homem, você está fazendo, na verdade, uma modéstia simulada, não real. Por isso, quando nós falamos da beneficência sem ostentação, nós estamos falando aqui num duplo mérito. Qual seria esse duplo mérito? Por óbvio, a caridade material. E essa caridade material, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não se fala somente daquela questão pecuniária, daquela questão palpável, mas uma ajuda que seja é uma caridade. Portanto, o beneficiário disso, ele terá aqui já um dos méritos, que é a caridade material. Qual é a outra caridade, então, que teria quando eu falo do duplo mérito? A outra seria a caridade moral. Façamos uma reflexão de acordo com o que está no nosso Evangelho. No momento em que eu, ou qualquer um de nós, alcança um benefício a um semelhante,
E disso não descuida de tirar uma imagem e publicar no Facebook, por exemplo, alcançando lá uma sacola econômica a um semelhante. Ah, o mérito material está existindo. E o mérito moral? Será que não estejamos, ou não estamos, humilhando o nosso irmão? Será que ao publicar isso, será que espalhar aos quatro ventos esse ato que fiz ao meu irmão não o coloca numa situação desconfortável, de humilhação, de mal-estar? Temos uma regra de ouro que nos ensina a não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Então percebam que quando falamos nessa caridade sem ostentação, estamos dizendo isso. Porque, bom, se o fizermos com ostentação, se o fizermos com a intenção desprovida da verdadeira caridade, sem procurar um retorno, sem ter a intenção de retorno, qualquer que seja, seja da minha reputação, seja de um reconhecimento desse irmão, será que eu já não estou ganhando aqui o meu pagamento nesta vida encarnada que eu estou? Pense nisso. Também nos é dito no nosso Evangelho, num dos tópicos, em que tem um texto bastante exemplificativo, que é o óbolo da viúva, que nós vamos extrair esse ensinamento de São Marcos, lá no capítulo 12, e também de São Lucas, no capítulo 21, em que Cristo conta o nosso Evangelho, encontrava-se perto de um local onde era destinado as pessoas a darem, a colocarem suas esmolas, suas beneficências, quando de repente ele vê uma senhora viúva trazendo 2 moedas e coloca ali. E ele diz que aquele ato daquela senhora tinha mais valor do que os outros que tinham entregado até então. Por quê? Diz Cristo, porque ela estava entregando a sua indigência. O que quer dizer com isso? Vejam que o ensinamento que nos traz aí diz o seguinte: ela estava entregando tudo o que lhe restava para viver, 2 moedas. Então aqui vem um ensinamento do nosso Evangelho. Quando eu dou aquilo que não vai me fazer falta, por mais meritório que seja, não é igual àquilo que eu dou dividindo aquilo que está me fazendo falta. Dias desse, eu li um texto sobre um rapaz numa sinaleira. Menino veio pedir esmola com um sanduichinho na mão e o motorista, um empresário riquíssimo, exacerbado, nervoso, atropelou dizendo para ele: sai daqui. Não, mas o senhor podia me dar alguma coisa? Eu vou te dar nada, porque eu nem almocei hoje ainda. E o menino, opa, pega o sanduíche, então o senhor fica com o meu sanduíche, que eu vou lá onde eu ganhei esse e vou tentar pegar outro. Perceberam? Esse menino estava dando a sua indigência. Ele tinha um sanduíche. Então, aí vem um grande ensinamento que Cristo nos deixou quando fala do óbolo da viúva. O óbolo utilizado como pequena esmola, pequena dádiva. E é por isso que tinham
ricos mercantes que botavam fortunas, mas botavam aquilo que estava lhe sobrando. Não ia lhe fazer falta alguma. A viúva botou a única coisa que tinha. E aí nós temos que ter alguns cuidados que nos é alertado nessa nossa trajetória de provas e expiações. Nem todos compreendem isso, nem todos compreendem o verdadeiro sentido da caridade. Alguns aproveitam-se para explorar a caridade das pessoas. Veja, vamos dar um exemplo. Quantos de nós, ou se não falamos, ouvimos alguém falar: Deus podia me ajudar a ganhar na loto, porque se eu ganhasse na loto, eu ia pagar minhas contas e o resto eu ia ajudar os pobres. Será que, por mais boa intenção que essa criatura tenha, partimos do pressuposto que ela tenha essa intenção? Ela está pensando antes nos outros ou em si? Porque se eu tirar na loto, eu pagarei todas as minhas contas e o resto eu vou dar aos pobres. Eu estou pensando antes em mim e não nos outros. A verdadeira caridade pensa nos outros e depois ou nada em mim. Então veja, o que se quer quando se diz isso, lá no fundo, talvez seja angariar a simpatia do mundo espiritual para que me ajudem a tirar na loto. Eu estou pensando em mim. Onde está a caridade nisso? Será que esse óbolo do pobre terá valia perante Deus? E é por isso que também no nosso Evangelho, exatamente nesse capítulo, nós vamos encontrar riquíssima reflexão quando fala que na balança de Deus, o óbolo do pobre se privando daquilo que necessita vale mais do que o ouro do rico que dá sem se privar. Mas como assim? Verifiquem vocês que não raras vezes nós achamos que este dar tem que ser alguma coisa material, alguma coisa que tenha significado monetário. Porque neste mundo de provas e expiações, nós privilegiamos, em razão da nossa evolução, pequena, quase nada, as coisas que significam dinheiro. Então vejam que quando se fala nisso, às vezes se educa nossos filhos, se educa as pessoas que nos têm como parâmetro, como paradigma, de forma errada. Querem ver como? Também surge, também sai do nosso Evangelho uma reflexão que nos diz o seguinte: se eu der dinheiro para o meu filho dar a um pobre, quem efetivamente estará dando esse benefício a outrem? Eu ou o meu filho? Perceberam? Então, no nosso Evangelho, nesta parte específica, nos fala disso. Não seria melhor, aquioado, valorizado, se ensinássemos os nossos filhos, ao invés de dar-lhe o dinheiro para dar a alguém, ensinar-lhe que nem tudo é dinheiro? Quase tudo não é pelo dinheiro? Por exemplo, ensinar aos nossos filhos, aqueles que estão ao nosso lado, que para fazer caridade nós não precisamos ter dinheiro. Esse, por exemplo, que pede, se eu tirar na loto
eu vou ajudar os pobres, ajude agora. Você pode ajudá-lo através de um serviço, de uma prestação de um serviço. Você pode agora ajudá-lo convidando-o para jantar em sua casa. Mas sempre com muito cuidado, para não esbarrar naquilo que devemos ter, que é o mérito moral. Temos que ter tamanha condução neste comportamento da caridade, de forma tal que quanto mais despercebido for a minha ajuda, mais mérito terá. Por isso, a mão esquerda não deve saber o que a direita dá. Então vejam vocês, por exemplo, nós temos uma passagem que fala de convidar os pobres e os estropiados. E nós somos ágeis, nós somos grandes em fazer interpretações, às vezes equivocadas. Porque alguns entendem que, bom, então se no Natal eu convidar todo mundo que eu encontrar na rua para uma ceia de Natal, está suprido a questão da caridade. Lê do engano. Lê do engano. Quando se fala nisto, eu posso convidar um parente meu que passa por dificuldades, que eu estou sabendo, sem humilhá-lo. Por exemplo, olha, nós vamos fazer uma janta, uma ceia de Natal e todos da família. Você está convidando-o, ele não está dando a conotação de que você está dando alguma coisa para ele, e lá pode ter sido distribuição dos presentes, né? Então você estará dando um benefício sem que ele note, sem que ele se sinta constrangido, sem que ele se sinta humilhado. Por isso, numa das passagens de Cristo, que nós encontramos em São Mateus, quando ele descia efetivamente a montanha, que um leproso o procurou e pediu: Senhor, se quiserdes me curar, podereis me curar. E ele disse: eu quero. E o curou. E disse para ele: não saia alardeando por aí. Vá somente até os sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés. O que ele quis dizer? Naquela época, os leprosos, para voltar ao convívio, caso tivesse curado, voltar ao convívio das demais pessoas, necessitava do aval, da declaração, vamos dizer assim, dos sacerdotes da época, concluindo que ele estava curado. Então veja, essa é uma lição que o Cristo nos deixou. Fazer o bem sem ostentação. Aí está o grande mérito que nós teremos. E, nesse sentido, nós então deixamos para vocês reflexões sobre isso. E talvez possa ajudá-los agora na escolha do seu Natal. Porque nós, como nunca, vivemos um momento de infortúnio. E nesse momento, quando se faz ações coletivas para ajudar as pessoas, todo mundo participa, é um frenesi no sentido de tentar ajudar, mais por ostentação do que a verdadeira intenção de fazer o bem. Quem sabe não é o momento de nós lembrarmos que tem pessoas que estão em cima de camas, adoentados, sem reclamar, sem gritar por cima dos telhados. E quem sabe venhamos aí a enxergar uma grande possibilidade de refletir sobre o nosso Evangelho, que está no nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo
13. Leiam todos. Chegando o nosso momento de encerrar, eu convido a todos para que venhamos então fazer a prece de agradecimento, e aqueles que desejarem colocar um copo d'água, uma jarra de água ao lado para ser fluidificada, por gentileza o façam. Elevemos nossos pensamentos a Deus, pedindo a graça do Mestre Jesus, que através dos nossos benfeitores, amigos, das equipes espirituais do plano superior, possamos ter nossos comportamentos alterados a partir dos ensinamentos dadivosos que nos são colocados à disposição pelos ensinamentos de Cristo. Assim, rogamos também que a água que está ao nosso lado receba eflúvios curadores, tanto das nossas dores espirituais, dos nossos sofrimentos materiais, corpóreos, e todos aqueles encarnados ou desencarnados que estejam nos acompanhando, recebam também eflúvios balsâmicos para suas dores, suas aflições, compreendendo-as como provas necessárias à nossa evolução. Agradecemos, portanto, aos benfeitores amigos, às equipes espirituais que nos assistiram nesse momento, por aqueles eflúvios que nos fizeram sentir em busca da verdade da palavra de Deus. Que assim seja. Tenham uma boa noite e reflitam.